Boa noite, hoje estamos em mais um PodBio, o nosso podcast sobre biologia, e hoje nós trouxemos uma pessoa da área da saúde que nós vamos explorar a biologia, mostrar como ela está envolvida também na área da saúde. Essa é a Valéria e irei deixar ela se apresentar. Boa noite, meu nome é Valéria, sou enfermeira, atuo na área há 20 anos, sou especialista em UTI neonatal, UTI pediátrica, atualmente trabalho no pronto-socorro infantil, tenho experiência com pediatria, onde meu foco todo, desde a experiência desses 20 anos, é envolvido com crianças. É difícil essa área, trabalhar com crianças, mexer com esses tipos de pacientes? Não é difícil, é delicado, né? Porque se você pega crianças de 500 gramas até um adolescente com 14 anos, pesando 70, 80 quilos. Então, ele é um pouco mais complexo, mas é um mundo diversificado, com muita curiosidades que tem por aí. Aham. Eu irei fazendo perguntas relacionadas à biologia e misturado com a área da saúde. Eu vou separá-la em 4 tópicos. Microbiologia e infecções, anatomia e fisiologia, farmacologia e bioquímica e genética e doenças. Para começar primeiro com um primeiro tópico que é microbiologia e infecções, irei começar com a primeira pergunta. Como os conhecimentos que você tem sobre bactérias, vírus, fungos, eles são essenciais no trabalho de um enfermeiro? Nós precisamos saber que tipo de bactérias, que vírus e fungos, para a gente poder saber que tipo de tratamento vai ser feito para esse paciente. Na verdade, quem designa qual que é o medicamento, isso é por parte médica. Nós da enfermagem, a gente está ali para prestar assistência, para dar o atendimento ao paciente, mas também tendo conhecimento se é verídico o que o médico está prescrevendo ou não. Então, se nós temos medicamentos para fungos, temos medicamentos para bactérias, temos medicamentos para vírus, então no momento que o médico dá o diagnóstico, temos que saber realmente se aquele medicamento é para aquele tipo de patologia que está sendo feito ou não. Entendi. Entrando ainda nessa pergunta que fala sobre bactérias e os fungos, como é que você, como enfermeira, como é que você passou pela experiência do vírus recente que ocorreu, né, do Covid-19? Como é que foi? Teve muita dificuldade nos hospitais? Como é que foi lidar com esse vírus? A questão do Covid, ele foi muito complexo porque era um vírus que as pessoas ainda era desconhecido tanto para a população como para a área da saúde mesmo, para os médicos, enfermeiros, no âmbito mais regional, nacional. Então, para trabalhar, para lidar com esse tipo de doença, foi muito dolorido. A gente diz dolorido para a enfermagem porque assim, foram várias percas que tivemos, percas de familiares, de profissionais, de paciente. Então, lidar com algo que você não sabe, que você não conhece, que você não está vendo, é muito ruim. E ver vida se perdendo é pior ainda, por mais que a gente trabalhe dentro da área, que a gente está vendo todo dia, nascer, morrer, mas por uma doença desconhecida até então no momento, ficou muito mais difícil de encarar. Até por questão dos tratamentos e da forma de se prevenir. Tudo bem, agora nós vamos para a segunda pergunta do primeiro tópico, que é... Para a segunda pergunta do primeiro tópico, que é microbiologia e infecções, qual a importância da higienização das mãos e uso do EPIs para evitar infecções hospitalares? A lavagem das mãos é essencial para evitar qualquer tipo de contaminação que a gente venha poder passar para o paciente. E as EPIs, ela é um modo de prevenção para você evitar com que você, para você se proteger, para se autoproteger, para proteger o paciente que está envolvido com alguma patologia e os que estão aos redores deles também. Então, assim, é uma segurança geral para quem está doente, para quem não está doente, para quem está atuando. Entendi. Ainda continuando nesse âmbito da microbiologia e infecções, como é que os antibióticos eles agem dentro do nosso corpo? O uso incorreto deles pode levar a alguma resistência bacteriana? Sim, os antibióticos, eles atuam de forma para realmente ajudar na cura do paciente naquele tipo de vírus ou bactérias. Se nós temos uma medicação e a gente utiliza no paciente e a gente está vendo que o paciente não está tendo eficácia naquilo, é porque aquela medicação ela é resistente àquele antibiótico. Então não adianta eu ficar
procrastinando a questão de ficar utilizando ele, que não vai fazer efeito. Eu preciso utilizar um outro âmbito, um outro antibiótico para poder ver se tem uma sensibilidade com a doença. Um exemplo, muitas vezes a amoxicilina, quando você se dá a amoxicilina para o paciente, no primeiro momento pode ser que ela faça efeito. Se você tiver uma outra bactéria e você for utilizar ela, pode ser que ela já fique resistente àquela doença. Então, por isso que existem estudos para você estar fazendo modificação. Então, usaram a amoxicilina como exemplo e fizeram a amoxicilina com clavulanato. O clavulin, ele vem de um outro espectro, então utilizaram ele para poder atuar na questão de resolução de algumas bactérias que já estavam resistentes à famosa amoxicilina. Então, a medicina veio aí avançando com tecnologia, mostrando o espectro mais eficaz ou menos eficaz para a doença. Mas o importante é saber, tem um antibiótico, não fez efeito. Qual razão não fez efeito? Porque as próprias bactérias, elas já aprenderam a dominar aquele medicamento. Então, assim, opa, pode vir que eu já te conheço, então não vai fazer nenhuma cócega para mim. Então, aí a gente tem que fazer a modificação desse antibiótico para que a gente quebre essa sensibilidade dessas bactérias, para que a medicação possa vir fazer efeito. Acabando o tópico da microbiologia e infecções, vamos passar para o próximo, que seria anatomia e fisiologia. Começando com a primeira pergunta, como é que o sistema imunológico ele funciona para proteger nosso corpo contra as doenças? A partir do sistema imunológico, tem um sistema termorregulação, né? Ele age para proteger, nós temos os nossos mecanismos de defesa, nossos soldadinhos de defesa, e eles estão ali para nos ajudar. Quando algo está errado no nosso corpo, eles mandam um sinal, e aí lá pro tronco encefálico, esse jeitinho, ele manda um sinal falando, olha, tem alguma coisa de errado aí, precisamos agir. E qual é o primeiro papel que eles fazem? O que vem de alteração? A temperatura, a febre. Então, faz com que o corpo gaste mais energia, mais calor, para que venha o pico da febre, para que a febre mostre assim, estou te mostrando que tem algo errado dentro do meu corpo, vocês precisam fazer alguma coisa. Né? Outro exemplo que a gente pode ter é da amidalite, quando as amígdalas estão mais dilatadas. Ela já é uma resposta de que algo de errado tem aí e eu preciso combater. Então, assim, como que eu vou combater? Então, em alguns casos, a bezetacil é uma das medicações que eles utilizam, tem médicos que preferem porque a eficácia dela é muito maior e a resposta do tratamento também vai ser muito maior. Por que a pressão arterial e os batimentos cardíacos eles são tão monitorados nos pacientes? Que nós vemos, né, em filmes, em séries, que sempre quando tem uma cena médica, e se não em um hospital, sempre tem sempre os médicos, os enfermeiros sempre monitorando os batimentos cardíacos, vendo se ele está subindo ou descendo. Como é que os batimentos cardíacos eles são monitorados em pacientes? Existe uma tabela porque nós trabalhamos com recém-nascido, crianças, recém-nascidos, lactantes, crianças, jovens, adolescentes e fase adulta. Existe uma tabela para a gente poder trabalhar e dimensionar a quantidade de batimentos cardíacos que cada paciente tem. Uma criança, um recém-nascido, ele pode ter uma frequência cardíaca de até 160 batimentos por minuto. Já um adulto que tem uma frequência cardíaca 160, a gente tem uma preocupação, porque ele já está taquicárdico, ele pode ter alguma alteração lá, o coração pode estar querendo desfibrilar, começar a dar uma dançadinha ali, então algo de errado tem e o paciente pode parar. Já uma criança com uma frequência cardíaca, igual de um adulto, de 60, 80, 100, estourando 120, que já está alta, pra gente, uma criança com uma frequência cardíaca de 160, ele está ficando bradicárdico, então quer dizer que ele está parando. Então existe essa diferença da gente trabalhar, por isso existe a questão de monitorização, para saber se o paciente está bradicárdico, para saber se o paciente está taquicárdico, para saber se ele está com a frequência respiratória normal, cardíaca normal. Então a gente monitoriza, porque são sinais essenciais na cura e no tratamento do nosso paciente. É o nosso sinal, os sinais vitais que a gente tem para saber se está tudo bem com o organismo, ou se não tem, ou se está mostrando alguma coisa. Opa, estou parando. Opa, meu coração está desfibrilando, está dançando, dando uma dançadinha.
opa, meu coração tá mais tranquilo, tá brádio, ele vai parar. Então, a gente monitoriza para saber que tipo de tratamento a gente vai dar pro paciente ou não. E como é que você mencionou, né, que quando eu fiz a primeira pergunta desse tópico, que o sistema imunológico ele reage, né, quando ele percebe algo de errado, vem com a febre, algum sintoma para demonstrar que tem algo de errado com o nosso corpo, como que o nosso corpo ele regula a temperatura, né, a termorregulação? E por que isso é importante nos casos da febre? Através da termorregulação a gente tem o tronco encefálico. Ele vai dar um sinal para o cérebro de que algo está errado aí. A febre é uma resposta do sistema imunológico de que algo está errado. Então, ninguém tem uma febre em vão, ninguém tem uma febre, a gente fala, a febre é alerta, ela está demonstrando que algo tem de errado ou vai acontecer de errado. Porque às vezes o paciente só tem uma temperatura, não tem mais nada, não tem um resfriado, não tem uma diarreia, não tem nenhum outro tipo de alteração. Só tem uma febre, ela começou com uma febre hoje, mas ela já está começando a demonstrar que algo vem aí de errado. Então a gente tem que se atentar a isso. E muitas das vezes essa questão de demonstrar pra gente é o sistema mostrando, vai gastar bastante energia, vai fazer o nosso organismo, vai fazer com que o nosso corpo gaste calor, e a questão de gastar calor faz com que a temperatura eleve. Então aí a gente tem essa resposta de que não tem nada certo ali, vai acontecer alguma coisa, pode ser uma amidalite, uma diarreia, uma pneumonia, e entre outras coisas. E no próximo tópico, que é farmacologia e bioquímica, indo para a primeira pergunta, como é que os medicamentos eles são metabolizados pelo organismo? Eles são metabolizados tanto pelos rins como pelo fígado, né? Então, depende de qual tipo de medicamento você vai utilizar para saber qual vai ser a forma de metabolização dele. Então, assim, a gente tem medicamento que precisa passar pelo estômago e pelo duodeno para fazer uma absorção. As medicações são via oral, elas já têm esse efeito de absorção pelo estômago e pelo duodeno. Já as medicações endovenosa, elas não têm absorção, porque ela pula essa etapa de absorver, porque ela vai ser feita direto na veia. E as medicações também que têm um efeito rápido, como a endovenosa, são as medicações sublingual, porque tem as pupilas degustativas, e então ela consegue, pela corrente sanguínea, pela saliva, fazer com que a absorção seja muito mais rápida. Um exemplo, o paciente está com hipertensão, está com a pressão alta. Para eu fazer com que essa temperatura abaixe mais rápido, eu faço uma medicação sublingual, que aí vai ter um efeito muito mais rápido. Um paciente que corre o risco de ter um AVC, precisa ser trombolizado, a primeira medicação, está tendo uma dor torácica, está tendo um infarto, a primeira medicação que eu vou fazer vai ser um AS sublingual, porque eu preciso resgatar e fazer com que esse efeito seja rápido. Então, às vezes, tem medicação sublingual que é feita muito mais rápido do que a endovenosa, e a sua absorção é muito mais eficaz. E na próxima pergunta desse tópico, por que alguns remédios eles são aplicados na veia, né, intravenosa? Oi? Acabei entrando no assunto, acabei até respondendo por que é feito na veia. E por que é feita na via oral, né? Mas se você puder responder de novo, qual a diferença, então já que você já respondeu, qual a diferença da absorção dos remédios quando eles são ingeridos por via oral, né, por meio da boca, e por via intravenosa? A endovenosa não tem absorção imediata, não tem absorção, na verdade, porque ela é feita no momento ali, rápido. Você está fazendo naquele momento, então assim, vai passar pelas correntes sanguíneas e já vai ter feito o efeito. Já a endovenosa, ela precisa ser absorvida. Vai passar pelo estômago, pelo duodeno, vai fazer toda aquela absorção e transportar pela corrente sanguínea para fazer a sua eficácia. Então a diferença eu preciso que esteja que vá até o estômago do duodeno para fazer a sua absorção, e a outra já vai diretamente na corrente sanguínea sem necessidade nenhuma. Então assim, existe a eficácia, né, a rapidez, que é a endovenosa, e a outra tem a sua eficácia, mas numa forma mais prolongada, mais demorada, que é a via oral. Estamos chegando no final, né, infelizmente, chegando no nosso último tópico, que são genética e doenças.
Existe... Existem doenças hereditárias que você já acompanhou na enfermagem? E como a genética ela influencia no cuidado com esses pacientes? Doença genética, a gente tem aí a síndrome de Down, que é uma doença genética. Nós temos outras que são mais complexas, às vezes não conhecida pela população, como a questão da ictiose de Allerkin. Temos também algumas doenças que elas podem ser genética, tem uma carreira hereditária, ou apenas por uma alteração do cromossomo X ou cromossomo Y. Um exemplo dela é a G6PD, que ela dá uma alteração genética no cromossomo X. Um paciente com G6PD, ele é privado de algumas coisas, como alguns medicamentos não podem ser administrados, alguns antitérmicos não podem ser realizados, alguns alimentos não podem, como corante, feijão de farma, então tem que ser evitado. O paciente com síndrome de Down, ele tem várias alterações cardíacas, respiratória, motora, tônus muscular. Então, assim, você tem que saber trabalhar, saber identificar, ter o conhecimento para saber como que você vai lidar com esse tipo de paciente. Então o relato que você nos trouxe mostra, né, como a genética ela realmente influencia no tanto como ocorre essas doenças, né, nos pacientes e como a gente deve cuidar deles a partir do momento que a gente descobre o que eles têm. Indo para a última pergunta do nosso podcast de hoje: como o conhecimento sobre DNA e mutações genéticas ajuda no tratamento de doenças como um câncer, mesmo sabendo que o câncer não tem um tratamento ainda assim? O DNA ele ajuda com que você verifique como que estão as moléculas, como que estão as células, para você saber direcionar que tipo de tratamento você vai lidar. O paciente com câncer, existe vários tipos de câncer, né? Câncer de mama, de útero, de reto, de duodeno, linfático, existe N números. E cada um deles, você tem que saber qual vai ser o tipo de tratamento. Eu vou usar uma quimioterapia, eu vou usar uma radioterapia, eu vou usar ambas terapias. Então, o DNA, ele trabalha o quê? Eu vou fazer uma biópsia daquela estrutura, daquela célula que está ali contaminada. E através dessa estrutura que eu vou estar examinando, eu vou saber qual é o DNA dela, como que eu tenho que trabalhar com ela, que tipo de medicamentos eu vou utilizar nela. Meu tratamento é só quimioterápico? Meu tratamento tem rádio também? Eu posso fazer só um tratamento medicamentoso com medicações via oral? Eu preciso fazer um medicamento onde eu preciso de um acesso mais profundo com um portocate, que são os dispositivos de acesso que é introduzido dentro da pele, e aí você tem que fazer a punção toda vez que o paciente vai fazer a medicação. Então, existem várias formas de você trabalhar o DNA ali. Você vai trabalhar o DNA da doença, da fórmula que você vai estar utilizando, para você ter uma resposta tanto positiva ou negativa do tratamento. Então, acabamos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a você, Valéria, por aceitar participar da nossa entrevista, mostrar o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo dessa área que você tem. Então é isso, gente. Eu vou deixar ela se despedir de vocês. Boa noite, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.